Oi, pessoal! Tá aqui o exercício 12 da lista 3, é um exercício de assinalar a alternativa correta e alguns alunos perguntaram sobre esse exercício aí na tutoria, por que não estava certa uma, por que não estava certa a outra. Então vamos prestar bem atenção no exercício e assim já aprender um pouco mais sobre gráfico e função do segundo grau, tá bom? Então, gente, o exercício traz no enunciado uma função quadrática. O que é uma função quadrática mesmo? O maior expoente é o 2. A gente já sabe, gente, sendo uma função quadrática, que o gráfico vai ser o quê mesmo? Uma parábola e não uma reta igual a função afim. Então, a gente já sabe que é parábola, ou voltada para cima ou voltada para baixo. Então, vamos lá. Aqui, gente, o que a gente já percebe? Vamos identificar já quem é A, quem é B e quem é C nessa função antes de eu olhar ali as alternativas, tá bom? O A, gente, é o coeficiente do x ao quadrado, 1, tá invisível ali. O B é o menos 1 e o C, menos 6. Como o A é positivo, gente, eu já sei, faz o positivo com a mão, olha a sua cutícula, parábola voltada para cima. Parábola voltada para cima tem um ponto de mínimo, beleza? Toda vez, então, que a minha parábola é voltada para cima, ela vai ter um ponto de mínimo. Nem sei se vai perguntar isso lá nas minhas alternativas, mas eu já vou observando aqui o que eu sei. A gente já sabe também que essa parábola, ela vai cortar o eixo y, interceptar aqui o eixo y, no meu ponto menos 6, aqui quando o y é menos 6, o ponto 0, menos 6, né? Porque o x vai valer 0. Então, eu já sei isso, que vai cortar aqui o eixo y quando o meu y valer menos 6, porque é o valor do c, que é o termo independente. Beleza. Muito bem, gente. Aí, na letra A, aqui, ele está falando que essa minha parábola, esse gráfico dessa função, não corta o eixo x. O eixo y eu sei que corta, o eixo x ainda não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Como que eu sei se o gráfico vai cortar esse eixo x ou não? Esse eixo x aqui, gente, quando a gente corta ele, né, uma parábola corta ele, né, vamos fazer aqui, ó, do ladinho. Aqui, ó, né, então a gente tem aqui, ó, duas intercepções no eixo x. Esses valores aqui, gente, é quando o meu y vale 0, quando a minha função vale 0, ou seja, esses pontos são as minhas raízes. Né? São os valores ali quando eu igualo a minha função a 0. Quando eu igualo uma função de segundo grau a 0, eu tenho uma equação de segundo grau. Existem casos em que a equação de segundo grau não tem resposta, que pode ser que aí eu não tenha raízes e não corte o eixo x? Sim, existe quando o delta é negativo. Então, para eu saber se corta o eixo x ou não, a gente vai calcular o valor do delta. Se o delta, gente, for positivo, bonitinho, maior que 0, vai ter duas raízes. Se o delta for igual ao 0, vai ter uma raiz só. Uma raiz, uma única raiz. Né? Porque aí, quando o delta é 0, a gente só tem uma resposta lá, mais ou menos, raiz de 0, dá na mesma. E quando o delta for negativo, o que vai acontecer com o meu delta negativo? Não tem raiz, sem raízes. Ou seja, não vai cortar o eixo x. Como que vai ficar o desenho disso? Só para a gente imaginar aqui, ó. Vai ficar, no caso dessa que corta aqui no menos 6, aqui, ó, por exemplo. Poderia ficar, ou, né, para cima não teria como, porque ia cortar o eixo x. Ou lá em cima também, né? Não está cortando o eixo x, então são parábolas aqui que existem, mas não estão cortando o eixo x porque o delta seria negativo. Então, para eu saber se a letra A está certa ou não, vamos calcular o delta dessa minha função lá do exercício 1. Então, eu vou olhar lá o enunciado, x ao quadrado menos x menos 6, já tem o valor de A, B e C aqui, calcular o delta. B ao quadrado menos 4AC. O delta, gente, é menos 1, vai tudo elevado ao quadrado, A e C. Muito bem, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos é mais, 4 vezes 1 vezes 6, então o delta deu positivo. Se o delta é positivo, vou ter duas raízes, vai cortar em dois lugares o eixo x, então essa primeira está falsa, não é verdadeira. Ela corta, sim, o eixo x em dois pontos, eu sei disso porque o delta é positivo.
Corto o y no ponto C igual a 6. Tá errado por duas coisas. Primeiro, porque o ponto C é menos 6. Segundo, quando a gente fala em ponto, é x e y. O ponto que esse gráfico aqui está cortando é quando o x vale 0 e o y menos 6. Então, ponto sempre parzinho, falsa também. Tem concavidade voltada para baixo, se o A é negativo, o A é positivo, a gente já sabe que ela é voltada para cima, né? Então, também está falso. Já sei que é a letra D, mas vamos conferir, né, gente? Corto o eixo X nos pontos menos 2 e 3. Como o delta deu positivo, a gente já sabe que ela vai cortar em dois valores. Como que eu sei se são esses ou não? Zero da função, gente. Raízes, a gente iguala essa função a zero e aí resolve a equação. Vamos fazer por soma e produto, né, gente? Que faz tempo que a gente não faz, então por soma e produto. A soma dá o B com o valor trocado e o produto dá o C ali normal. Como o A vale 1, é só isso mesmo, né? Sobre A, então fica 1 e menos 6. Olha esses valores aqui. Menos 2 mais 3 dá 1. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Certinho. Então, gente, está certa mesmo. São as duas raízes, o menos 2 e o 3. São os dois valores onde essa função vai cortar o eixo x. Só para fazer um esboço bem simplesinho, então, da minha função, menos 2 e 3. E aí a gente sabe que lá embaixo corta no menos 6. Né? Ficaria assim. Claro que para você saber certinho tem que calcular o vértice também, para você ver até onde ela ia, se ela vai lá para baixo ou mais ou menos, é só o esboço mesmo aqui da função. Sempre precisa do vértice, precisa saber qual que é o ponto mínimo que ela vai ter, vai que ela vai lá embaixo, lá no menos 200, né, no y. Então, só para ter uma ideia de como ficaria o gráfico dessa função, tá bom? Então, gente, continue estudando aí. Né? E qualquer dúvida, você sabe já que pode contar conosco sempre, por mais que você ache que a tua dúvida é mas eu não sei, uma coisa que eu deveria saber, nós estamos aqui para isso e ficamos bem felizes quando os alunos nos mandam dúvidas, né? Porque a gente percebe que o aluno está interessado, está esforçado e é isso que importa. Não importa se é uma dúvida muito simples, se é um conteúdo que de repente é lá do ensino fundamental e você acha que você já deveria saber. Aproveita o momento antes das avaliações para tirar as suas dúvidas e aprender, que é isso que importa, tá bom? Até a próxima aula.